E aí, pessoal? Boa noite, 8h31. Sejam muito bem-vindos. Sempre tem aí um atrasinho no primeiro dia de aulas do ano de 2021. Que nós sejamos muito felizes neste novo ano, que consigamos aí manter a saúde, tanto física quanto mental, a nossa sanidade, né? A qualidade do nosso raciocínio, que a gente possa manter aí tremulando nas diversas casas espíritas que participam conosco, a bandeira do Cristo tremulando, a paz, o amor fraterno reinando nos corações de todos e nas casas espíritas que vocês representam. Uma felicidade muito grande retomarmos os nossos estudos. Eu quero agradecer aqui de antemão ao Gustavo, que hoje de dia eu passei o link equivocadamente para vocês e ele me alertou aqui. Valeu, Gustavo. Muito obrigado. Grande abraço para você, viu? Ele até não entrou aí ainda, pelo jeito. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Mas já já ele aparece aqui. Bom, pessoal, hoje, iniciando aqui sobre a proteção do Cristo, sob os auspícios dos nossos amigos espirituais, vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo de todas as segundas-feiras. Hoje nós vamos ver material do estudo sistematizado da doutrina espírita sobre o perispírito, propriedades e funções desta figura estranha para nós, né, controvertida para nós que estamos aqui fisicamente palpáveis, visíveis, né? Então esse perispírito não, por acaso, demandou aí algumas aulas, alguns estudos mais aprofundados e Kardec não se furtou a isso, trazendo para nós toda esta brilhante informação. Tá certo? Então, começando o nosso trabalho com vocês, a nossa Evelyn passou para nós aqui, resumidamente, propriedades e funções do perispírito. Vocês viram lá naquele quadro negro, grandão, com um amarelinho no centro, que ela colocou ali diversas funções. Eu não tive a curiosidade de contar. 12, 14, 16, 18, 21 propriedades que seriam do perispírito. Algumas ela comentou, outras assim por alto, outras mais aprofundadamente, que são as propriedades mais comuns. Durante a tarde aí eu pedi para vocês que se manifestassem aqui através do chat ou do grupo ou por e-mail comigo diretamente, o que é que vocês achavam mais controvertida aí dessas propriedades. Quais delas ou qual delas chamou mais a atenção de vocês? Alguém se habilita aí a me dizer uma delas para que a gente possa fazer o comentário, por gentileza? Porque senão nós vamos repetir todo o trabalho de vídeo dela e não seria tão necessário assim, tá? Então, eu queria, por exemplo, sugerir para vocês aqui, quem é que pode aí mandar uma mensagenzinha no chat sobre o que seria a propriedade da ponderabilidade? Por favor, peraí que tem mais alguém chegando aqui. Opa, dona Eliane, vamos lá. Ponderabilidade, gente, alguém sabe o que que é? Bom, a gente viu lá no estudo da Evelyn que ela passou, retornando aqui alguns segundos, alguns instantes atrás, né? Ela passou lá no seu estudo essas diversas possibilidades que são consideradas propriedades do perispírito. Nós já entendemos que o perispírito faz a ligação entre o corpo físico, resumidamente, e o corpo espiritual. Ele fica aqui no meio e faz a conexão entre esses dois corpos que nós possuímos, entre outras possibilidades que nós já vimos aí umas aulas atrás. Então, entre essas diversas 21 propriedades que nós temos aqui, algumas delas são mais comuns, são mais interessantes da gente ver, né? Por exemplo, transporte, materialização, mais alguém chegando aqui, vamos lá. Transporte e materialização, por exemplo, é uma propriedade diferente da nossa. Nós não conseguimos transportar as coisas de um lugar para o outro. O perispírito, pelas suas propriedades, né, consegue envolver ali um objeto que está em um determinado local, fazer com que ele dali desapareça e apareça em outro lugar. Então, essa é uma das possibilidades que o perispírito possui, por ele ser semimaterial, por ele ficar entre os dois mundos, então ele tem essa possibilidade, tá certo?
Absorção. Absorção é uma propriedade bastante utilizada e bastante comum entre os espíritos que, inclusive, frequentam as nossas casas, né, espíritas. A absorção uma propriedade que o espírito tem, que ele assimila as essências materiais finas ou as mais grosseiras, ou essas essências mais sutis. Então, é interessante a gente se lembrar disso. O espírito, o perispírito, perdão, ele consegue assimilar odores, ele consegue assimilar perfumes e coisas assim, temporariamente, claro, e ele causa sensações, como se estivesse encarnado. Então, às vezes a gente percebe cheiro de flores, a gente percebe um perfume que aquela pessoa usava quando estava por aqui, então ele consegue exalar através de absorção e depois ele exala um pouco daquilo, né? E é muito interessante, essa propriedade dele é bastante interessante. Alguém tem algum comentário aí, gente, por gentileza? Lembrando aí, Adriana, me perdoe, eu precisei desligar seu áudio, viu? Porque estava dando interferência aqui, eu não ia conseguir passar a aula para o pessoal, tá bom? Fique bravo comigo não, tá? Outra coisa, meus queridos, bastante interessante aí das propriedades, a visibilidade, não só para quem é médium vidente, né? Porque o médium vidente tem uma propriedade, né, dele próprio diferente. Mas, por meio de um fenômeno chamado condensação, né, o perispírito consegue ser, que normalmente é invisível para os nossos olhos humanos, ele consegue se tornar perceptível à nossa visão física. Então é interessante isso. E também, através do mesmo fenômeno, os espíritos superiores, os nossos mentores, nossos guias, conseguem ouvir a nossa alma, a nossa intimidade, perscrutar a nossa intimidade perispiritual. E através dessa propriedade, eles conseguem perceber em nós aqueles males que nos atormentam, os traumas, as dificuldades que a gente vem carregando, talvez há séculos, há encarnações seguidas. Então, esses grandes espíritos, grandes mentores, conseguem absorver de nós essa informação e nos ajudarem a melhorar. Já pensou se a ciência física tivesse condição de fazer isso? Os nossos psicólogos, psiquiatras, descobririam aí essas curas com muito maior facilidade, não é verdade? Então, a gente tem aí nas possibilidades do perispírito. Alguém se manifesta aí, gente? Não, até agora, né? Ei, pessoal, caladinho, hein? Vamos ver se a gente começa esse ano 2021 aprendendo a se movimentar um pouco mais aí dentro dessas nossas possibilidades de aula, tá certo? Outra coisa bastante interessante, a irradiação ou luminosidade. Muitos são os relatos de pessoas que veem os espíritos ou que percebem uma luz, percebem uma iluminação diferente. São as manifestações físicas que a gente percebe dos espíritos, que às vezes estão ali, e a sua luminosidade, ela se manifesta na atmosfera, né, através do pensamento dele próprio. Então, o perispírito, ele se molda através de uma outra propriedade, que é a plasticidade e a expansividade, ele se molda de acordo com o que a mente do espírito deseja. Então, o meu perispírito, estando eu desencarnado, ele consegue se moldar através do meu desejo espiritual de que eu me manifeste de determinada forma. Então, através dessa possibilidade, o meu perispírito vai se manifestar como eu existi, por exemplo, em 2, 3 encarnações anteriores, para que eu me manifeste, por exemplo, tomando uma aparência de que eu utilizei em outras encarnações anteriores. Então, isso é bastante interessante dentro das propriedades do perispírito, tá certo? Dona Eliane falou aqui, Missionários da Luz, André Luiz relata que o espírito sentava-se à mesa com a família na hora da refeição. Pois é. Então, vejam aí, são outras probabilidades, né, que a gente tem dentro da nossa vida espiritual e a nossa vida aqui física, que seria, nesse caso, a tangibilidade. É uma outra das propriedades. O perispírito chega a adquirir as propriedades do corpo físico sólido e tangível. Então, ele se senta à mesa, ele pega os talheres, ele se serve de algum alimento, ele conversa, ele é palpável, né? Pode-se tocar nele, perceber que ele tem, né, a própria consistência, como se estivesse aqui conosco, encarnado, vivo ele está. Né? Então, isso é bastante interessante a gente perceber, né, nas propriedades do perispírito. Então, isso não é possível só ao espírito. Vamos nos lembrar disso. É necessário que o perispírito
do espírito desencarnado participe dessas modificações através das suas diversas propriedades, tá bom? Então é necessário que a gente se lembre disso. A transfiguração ficou famosa, né, com a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né, que é bem relatada aí pela Evelyn, até num videozinho. Né? A transfiguração é quando o espírito ele muda a sua aparência conforme ele deseja, ali, instantaneamente. Então, o seu perispírito adquire a aparência que ele deseja, como Jesus fez lá naquele fenômeno. Ele irradia ao seu redor, né, aquilo que o espírito, a mente do espírito está comandando. Então, o perispírito irradia e envolve o espírito ali com aquela irradiação, e aí a pessoa fica como se fosse envolvida ali num vapor, numa névoa, e ele adquire essa possibilidade de se modificar. Então, é uma propriedade bastante interessante, muito importante para o perispírito no seu funcionamento, nas suas necessidades do dia a dia. Tá certo? Muito interessante isso. Outra coisa, deixa eu ver se vocês comentaram mais aqui. Vamos falando aí, gente. Vão perguntando aí para mim, ou vão fazendo aí algum comentário, alguma propriedade que vocês gostaram mais ou que tiveram mais dificuldade, por favor. Tá? É importante para que a gente não deixe passar. Senão eu vou falando aqui, vou passando para vocês, e depois eu chego no final achando que está tudo bem, e não necessariamente está tudo bem. Né? Tem dúvidas aí para a gente retirar. Então, vamos aproveitar aí o nosso chat, deixa eu ver aqui, paradinho lá, quietinho, para ver se a gente fala um pouquinho das propriedades, tá certo? A bicorporeidade, dando andamento aqui, 7ª propriedade que a Evelyn elencou para nós, lembrando que nós não vamos falar todas as 21, né, que ela enumerou, importante vocês, na dúvida, reverem lá o vídeo ou entrarem em contato conosco, tá certo? Não se envergonhem com isso. Mandem mensagem, mandem em particular, não tem problema não, tá bem? A bicorporeidade é uma propriedade bastante peculiar, porque o espírito encarnado, né, estando ele aqui na sua casa, por exemplo, ele se deita ou ele repousa de uma maneira qualquer, e o seu espírito, pelo fenômeno, né, da bicorporeidade ou ubiquidade, ele vai lá no outro lugar onde ele é requisitado, ali ele se manifesta como se fisicamente ali estivesse, tá? Usando também da outra propriedade da materialização, né? Ele fica tangível, né? Com a outra propriedade que nós já vimos, e ali ele executa outras tarefas, executa outras funções, como o exemplo que ela deu de São Francisco de Assis. Né? Então é importante a gente se lembrar disso. Ele está nos dois lugares ao mesmo tempo? Não. O corpo físico dele está aqui, mas ele se manifestou em espírito e perispírito através deste fenômeno da bicorporeidade em um outro lugar, em um outro ambiente. Mas ele não está dividido, ele não foi dividido, tá certo? Porque o espírito é uno, o perispírito também é uno, é uma unicidade. E o que aconteceu aí? É um fenômeno que permite que ele faça essa presença, vamos dizer assim, em dois lugares ao mesmo tempo. Alguém está vendo ele aqui, dormindo ou repousando, né, ou algo assim, mas ele também está sendo visto lá na outra condição, atuando lá numa outra situação, tá bom? Neste caso, tem uma pequena diferença. O corpo físico que está lá na manifestação longe, não sendo o corpo físico real, ele fica assim meio, não no estado normal, é como se fosse uma forma assim mais estática, uma forma mais apagadinho, um pouco diferente da outra, tá bom? Só para a gente fazer uma diferenciação aí, tá certo? Outra coisa interessante, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa, para o perispírito moldar do jeito que ele quer, isso depende do grau de evolução dele. Ô, Elaine, depende sim, tá? A Evelyn bem exemplificou para nós que isso depende do controle mental que o espírito tem, tá? Da sua evolução espiritual, obviamente, e do seu controle mental, porque como tudo é feito pela mente, ele vai ter que ter condições mentais, espirituais, para que isso ocorra, para que ele consiga se apresentar de uma forma diferente daquela última, né, que a gente viveu aqui na vida material, perdão. Então é importante que ele tenha, além da evolução, que ele também tenha o controle, né, daquilo que ele está fazendo, senão ali no meio da sua modificação, ele perde o controle e volta a uma outra forma, né? Então é necessário que tenha isso sim. Tá certo? Outra coisa interessante, quem leu aí o livro da Patrícia, Vivendo do Mundo dos Espíritos, vai saber aí, vai se lembrar disso, é a penetrabilidade, porque ela aprendeu lá a volitar,
ensinavam para ela que ele se erguia, o espírito se ergue na vida espiritual, é claro, e ele se locomove através dessa volitação, como se ele estivesse aqui na nossa Terra, ele estaria voando, né? Mas aqui, na nossa vida física, nenhum dos nossos materiais é obstáculo para o espírito. Ele atravessa paredes, atravessa portas, atravessa janelas fechadas, e tudo que ele queira passar e que ele necessite transpor, ele consegue transpor com a maior facilidade e a maior simplicidade. Tá certo? Então, isso é importante que a gente se lembre. Quem viu também o filme Ghost vai se lembrar que eles passam através do corpo físico dos encarnados também. Então, é importante a gente se lembrar disso. Tá certo? A emancipação é uma parte do fenômeno que nós já vimos da bicorporeidade, porque através do sono, o espírito se levanta, como ele não precisa de descanso, e ele sai e vai se encontrar com outros e prestar outras tarefas em alguns outros lugares onde haja necessidade da sua presença, tá bom? Sensibilidade global. Essa é uma propriedade diferente, realmente, porque nós temos, como Jesus dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E os outros sentidos também que a gente tem. Mas é importante a gente se lembrar que o espírito, ele tem todas essas percepções, mas diferentemente de nós, ele não tem estes sentidos físicos que a gente apresenta aqui. Então isso é interessante que a gente perceba essa diferença, porque o espírito desencarnado, através do seu perispírito, ele tem percepções globais em todo o seu organismo. Então ele ouve, ele vê, ele sente como um todo. Ele não precisa estar olhando para ele ver. Ele não precisa estar sentindo o cheiro exatamente de perto. Ele pode perceber isso de longe, ele pode ter essas sensações em todo o seu organismo. Tá? Então é interessante porque nós aqui não temos isso. Então a gente sofre um acidente, perde a visão, ficou cego. O espírito não tem necessidade de olhos para ver. Ele vê de uma forma completamente diferenciada, que é uma das propriedades chamada sensibilidade global. Interessantíssimo isso. Tá certo? Outra coisa importante, essa a gente já vê, né, naturalmente, nas nossas reuniões mediúnicas a gente já percebe isso, que é a sensibilidade magnética. O espírito, o perispírito, ele é extremamente sensível à ação magnética. Então, através do passe, principalmente, nós temos essa demonstração da sensibilidade. Acumula energia, o espírito, através do perispírito, e ele repassa aquela energia através do médium que está ali fazendo o passe, manifestando a sua força mediúnica ali. Então, é interessante na imagem que a Evelyn passou para nós, que ele passa através do médium a sua energia e o médium a aplica no paciente lá na frente. É uma sensibilidade magnética que o espírito desencarnado, através do seu perispírito, possui. Tá? Então, muito importante que a gente se lembre disso, são as propriedades do perispírito que a Evelyn trouxe para nós. Nós estamos encerrando aqui as propriedades, vamos passar para as funções. Alguém tem alguma dúvida sobre as outras propriedades? Por favor, para a gente poder dar andamento aqui, passando adiante a aula. Eu sei que a aula dela é bastante elucidativa, né? Eu assisto sempre para poder preparar o material para vocês, vejo, revejo algumas vezes. Realmente o material dela é bastante completo. Mas sempre fica uma coisinha, né? Que a gente precisa rever, ou algo que a gente precise conversar melhor, precise debater um pouco mais. Então eu abro aí para vocês de novo. Perguntem aí no canal, né? Deixa eu ver se alguém perguntou pelo grupo aqui, ou em particular também não. Vamos começando aí, vamos manifestando aí, meus queridos, para que a gente aproveite ao máximo as nossas possibilidades, o nosso tempo aqui, por gentileza. Tá? Dona Eliane aqui, voltando na questão da bicorporeidade, pois não, o espírito de origem fica em estado de transe. Bom, aqui na verdade não é o espírito de origem, né? É o corpo físico, né? Então vamos pensar o seguinte, o médium, ele vai entrar como se fosse num sono, ele dorme, como o exemplo que ela deu lá de Francisco de Assis. Ele está aqui, como nós estamos aqui, eu estou aqui. Então eu sou requisitado em alguma tarefa, em algum outro lugar. Então, através deste fenômeno que eu possuo, eu consigo aqui deixar o meu corpo físico numa espécie de torpor, num transe, como a senhora diz aí, e o meu espírito vai se manifestar lá
através da bicorporeidade do perispírito e executar a tarefa que eu estou sendo requisitado a fazer. Então é interessante, é uma figura bastante diferente, né? Uma propriedade diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, tá certo? É como se fosse o nosso corpo físico aqui dormindo e através do nosso sono, por uma espécie de controle remoto, por exemplo, o nosso espírito vai lá adiante, executa lá adiante a tarefa que nós somos requisitados e que é necessário fazer. Então é importante que a gente entenda, é um princípio assim bem, uma propriedade bem diferenciada, né? Tudo bem aí, dona Eliana? Ficou esclarecido? Estou às ordens. Vamos lá, pessoal. Vamos manifestando aí mais alguma coisa para a gente passar, então, para as funções. Podemos prosseguir aí? Então, nós vamos ver agora, continuando com vocês, as funções do perispírito. A Evelyn enumerou para nós aqui sete funções. São 7 as funções que ela passou para nós. Eu espero que vocês tenham visto lá, que não estejam aí com dúvidas, porque não estão se manifestando em dúvidas. Então, vamos lá. A função instrumental, essa é bem interessante, porque o perispírito, ele serve de instrumento à alma. É interessante isso, porque a nossa alma, o nosso espírito, precisa interagir com o mundo físico e o mundo espiritual, porque a gente reza, a gente tem as nossas manifestações espirituais com os nossos amigos maiores e os nossos mentores, e nós estamos aqui encarnados, então temos as nossas manifestações físicas. Então, uma das funções do perispírito é servir de conexão para que tudo isso funcione. Então, é necessário que ele, perispírito, tenha funções de um mundo, funções de outro mundo, né, para que isso tudo consiga se concatenar e funcionar da melhor maneira. Então, ele faz a interação, né, entre os mundos espiritual e físico. É como se ele fosse um conector que nos liga através de uma propriedade, uma função, né, que ele tem, como um conector elétrico que a gente utiliza para fazer a conexão entre um aparelho e o outro, e ele faz essa interação, essa conectividade aí, tá certo? Outra coisa, outra função, ele é, dentro da função instrumental, ele é o veículo das manifestações do ser. Isso é bem simples, né? É o agente de transmissão. Então, o que o espírito quer fazer, ele manifesta aquilo mentalmente, o perispírito capta e o corpo físico executa. Isso em, né, milésimo de segundo, como a gente percebe aí nas nossas reações. Você quer movimentar a mão, você quer piscar os olhos, o comando é mental, através do perispírito, para a matéria executar. Então, ele é o veículo de manifestações do ser, tá? Também é o veículo da mediunidade, a gente nem tem muito o que comentar, né? Porque todas as manifestações mediúnicas passam através do perispírito dos médiuns. Então, é importante que a gente entenda isso. O espírito comunicante, por exemplo, chega próximo, amplia o seu corpo perispiritual através da possibilidade que ele tem da expansão. O médium também expande o seu perispírito, os dois perispíritos se unem, né, temporariamente, momentaneamente, e aí o espírito comanda o perispírito do médium através do seu próprio e faz as suas manifestações. Então, é o fenômeno da mediunidade. E veículo do pensamento, que é basicamente a mesma coisa, só que aí apenas através da irradiação mental. Tá certo? Tudo bem aí até agora? Vamos lá. Função individualizadora. É a função que cria o indivíduo. Então, o perispírito, ele serve à individualização nossa, a nossa personificação, a nossa personalização. Então, através do nosso comando mental, o perispírito vai se moldar, vai se formar dentro da nossa personalidade, da nossa necessidade, nós vamos ser personificados, personalizados ali, como se a gente estivesse personalizando aí uma carta, uma roupa ou alguma coisa assim, tá bom? Então, essa é uma parte bastante interessante. Aqui, sim, quem foi que perguntou mais atrás aqui foi a Elaine, né, Elaine? Aqui, a respeito da moldagem, lembra que você perguntou? Está relacionada a essas características periféricas e as conquistas evolutivas. Então, o que acontece aqui? Se o espírito tem bastante evolução, ele consegue, nessa função individualizadora, ter muito comando, muita ação.
Então ele consegue agir bastante nessa função individualizadora, inclusive desmaterializando-se. Então, quanto mais evoluído ele é, mais desmaterializado ele será e também terá muito mais controle, muito mais comando dessa função individualizadora. Tá bom, Elaine? Então, prossigamos aqui. A outra função é a função de armazenagem. Essa é bastante interessante, né? Quando a gente vê ela começando a falar, a gente vai pensar assim, mas o perispírito, ele armazena o quê? Ele não tem bolsos, ele não carrega uma bolsa, mas ele tem as nossas memórias. Então, toda a nossa memória conquistada nas nossas, sabe lá quantas encarnações anteriores, nas nossas experiências, nas nossas vidas, né? Vamos dizer assim, nós temos uma vida só, né? Mas em várias etapas. Então, nas nossas etapas de vida anteriores, nós tivemos muitas experiências. Então, é separado aqui, cientificamente, 3 tipos de memórias que são guardadas no nosso perispírito, que é a nossa memória cortical, que são os nossos efeitos físicos, né, as nossas impressões físicas. Então, as dores, as impressões físicas de fome, de frio, as necessidades, né, fisiológicas, que a gente, ainda indo para lá, conserva, algumas delas, elas são mantidas nessa nossa memória cortical, tá? A memória perispiritual, que reserva lá no fundinho os atos das nossas existências anteriores. É como se fosse o nosso livro cartorário, ali guardando todas as nossas experiências, como se fosse aqueles livrões que nós temos nos cartórios de registro, onde são guardadas as nossas práticas, as nossas vidas, as nossas dificuldades. Então, nesse ponto de armazenagem, tem tudo nosso ali, as complexidades, as vitórias, as derrotas, os amores, tudo que a gente teve, tudo que a gente já viveu. Tá certo? E a memória espiritual. Na memória espiritual está gravado Deus, através das suas leis. Tá? Então, de evolução do espírito se processa. Tá bom? Então, lá é que está guardado aquele sentimento inato que todo mundo tem de Deus. Por mais que a pessoa se diga ateia, no fundo, lá, nesta memória espiritual, ela tem gravada a existência de Deus. Porque isso é inevitável. Somos criados por Ele, então nós sabemos nisso, no nosso íntimo, que Deus está lá, presente, no fundo das nossas memórias. Importante que a gente se lembre, que a gente não perca de vista esta memória divina. Tá? Então, só lembrando para vocês, na armazenagem temos as nossas 3 memórias, cortical, perispiritual e espiritual. São as nossas 3 memórias que são guardadas lá. A função organizadora e modeladora é bastante interessante, porque essa ação perispirítica é decisiva na formação do nosso corpo físico. Então, é por intermédio dela que o nosso espírito, a nossa alma, em reencarnação, ela age moldando o seu próximo organismo físico, no qual ela virá reencarnar para a próxima existência corporal. Então, é interessantíssimo isso, porque aqui diz, o perispírito dará contornos ao espírito, dando-lhe forma física, delineia, organiza e delimita o nosso processo morfogenético. Então, é aquilo que a Evelyn já falou antes, e a doutrina espírita também trata, modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, esse molde que o perispírito usa, que se serve para moldar o nosso organismo físico próximo, tá? Ele capta, determina as nossas linhas morfológicas, que são de formação, e hereditárias, que a gente recebe no corpo físico dos nossos pais. Então, é importante a gente entender isso, tá? Então, nesta função organizadora, é necessário que a gente entenda que se, numa vida ou em outras vidas anteriores, nós fizemos pouco do nosso organismo físico, demos a ele pouco cuidado, ele se deteriorou, se estragou de alguma outra maneira, isso se refletirá no perispírito e numa próxima moldagem, né, no seu modelo organizador, o nosso próximo corpo físico poderá vir com algum defeito, né, vamos dizer assim, uma má formação, devido a essa nossa vida pregressa que causou alguma lesão nele, um suicida, por exemplo. Ele pode vir numa vida futura com deficiência física ou até deficiência mental, de acordo com o ato que ele tenha cometido
na sua vida pregressa. Então é importante a gente se lembrar disso. É uma função organizadora e modeladora que o perispírito tem, tá certo? Outra coisa é a função de ligação, que a gente até já falou, né, anteriormente, mas existe uma frequência, né, muito alta na vibração do espírito. O espírito, por ele ser livre e por ele ser a vida verdadeira, ele tem uma vibração muito alta. A matéria física, orgânica, grosseira, ela tem uma vibração baixa, de acordo com o planeta. Então, como é que ia ser possível que a gente conectasse uma vibração bem alta com uma vibração bem baixa? Então, entra aqui no meio o perispírito e faz a conexão dessas duas vibrações para que a gente possa se manifestar fisicamente reencarnado. Então, essa função do perispírito é chamada função de ligação, porque ele liga as zonas que vibram altas com as zonas que vibram mais baixas, e a conexão funciona perfeitamente, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, como a gente consegue gerir aí a nossa vida física, tá certo? Por isso, os elos que prendem o espírito ao corpo encontram-se nos campos mental e no campo vital, tá certo? Então nós temos a conexão mental, claro, porque o corpo físico é mantido através da mente espiritual, o nosso espírito é que comanda, pelo poder da sua mente, todas as nossas funções, inclusive através desta função de ligação do perispírito. E também as funções vitais, que quando elas param, o nosso perispírito se desconecta do corpo físico e o nosso espírito sai, voltando à vida espiritual, deixando a matéria física aqui. Tá? Então, essa conexão é feita através dessa função, que é a função de ligação. Vocês estão muito quietinhos aí, meus queridos. Vamos manifestar aí mais alguma coisa. Nós já estamos quase terminando o material e vocês estão aí, caladinhos, caladinhos. Tá? Faltam só dois assuntos para a gente terminar aqui, tá certo? Por final, mas não menos importante, né, a função sustentadora. Tá? E essa é interessante, porque sustenta o nosso veículo físico desde a nossa formação embrionária, passando pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, pelo nosso desenvolvimento, chegando na vida adulta, pelo tempo que for necessário, o perispírito está ali conservando, sustentando, dando manutenção à nossa vida física, necessário, né, esse trabalho, para que a nossa subsistência aqui no planeta seja boa, seja bacana, a gente consiga levar adiante o nosso projeto reencarnatório. Ele promove aí a renovação celular, né, a gente perde aí bilhões e bilhões de células, né, constantemente, elas são repostas também da mesma maneira, constantemente, tá? E o nosso sistema imunológico, agora está tão na moda, né, através aí das pandemias da vida, né, então nós estamos aí enfrentando uma situação em que a gente tem visto bastante isso, sobre o sistema imunológico, os estudos de RNA e tudo mais. Isso aí são funções da sustentação que o perispírito dá ao nosso corpo através do espírito encarnado. Então, nós estamos encarnados, o nosso perispírito, fazendo a ligação que nós acabamos de ver, utiliza-se dessa função sustentadora para dar manutenção no nosso organismo. É como se ele fosse, numa grande empresa, também o departamento de manutenção, que vê se não tem uma lâmpada queimada, um fio partido, uma tomada com defeito, ou coisas assim, né? Se precisa lubrificar alguma parte, se precisa dar manutenção em alguma peça, em algum órgão, né, do nosso sistema todo. Então, essa é a função de limpeza, a função de faxina do nosso organismo. Então, o perispírito, através dessa função sustentadora, ele presta todo esse serviço para nós. Tá certo, meus queridos? Tá bem entendido aí? Pelo jeito tá, né? Porque eu não estou vendo vocês se manifestarem de forma nenhuma. Aqui foram pouquíssimas as manifestações, deixa eu ver aqui, umas 4 ou 5 apenas. Fora os boa noites aqui, né? 1, 2, 3, 4 manifestações apenas. De um certo lado eu fico feliz, porque eu acho que vocês estão aproveitando. Mas por outro lado a gente fica apreensivo, porque não sabe se esse aprendizado está realmente acontecendo ou se vocês estão com vergonha de falar aqui com a gente, embora seja por escrito no chat. Tá bom? Lá no vídeo, a Evelyn põe lá no finalzinho, bem no finalzinho, antes dela fazer a despedida, ela repete um quadro que ela já tinha feito antes, para que a gente divida bem aí na nossa cabeça essas funções através
do elemento inteligente e do elemento material, que ela vai falar novamente na próxima aula e mais adiante, lá mais adiante, quando a gente for estudar o fluido cósmico. Então, é importante que a gente entenda isso, que de Deus emanou tudo. De um lado o fluido inteligente, de outro lado o elemento inteligente e o elemento material. Então, ali dentro daquele quadrinho, vocês se lembram dele? Ele está lá bem no final. Do lado do elemento material, nós vamos ter ali o fluido cósmico universal, né, que é o gerador de todos os outros fenômenos. Então, através das modificações do fluido cósmico universal, nós vamos ter a matéria bruta, nós vamos ter o fluido vital, que mantém o nosso organismo, né, e vamos ter o perispírito, que é feito desse material. Perdão. Através do elemento inteligente, nós vamos ter a essência espiritual, que estariam aí mais ou menos no mesmo nível. Da união do fluido vital com a matéria bruta, nós vamos ter a matéria animalizada, que é o corpo físico, as diversas manifestações dos corpos físicos, tá? Já da união do perispírito, que vem do fluido cósmico universal, com a essência espiritual, nós vamos ter a criação do espírito. Então, vocês vejam aí que é muito sutil esse processo, tá? E aí, prosseguindo, da união do espírito com a matéria animalizada, nós temos o ser humano, que somos nós aqui, matéria física, espiritual e perispiritual, andando aqui por esse planetinha escola que nos abraça com tanto carinho e hoje sofre aí tanto com a pandemia. Sofre não, né? Porque os espíritos estão nos dizendo, em várias mensagens já, que o planeta está se regenerando, inclusive fisicamente. Então é importante a gente se lembrar disso. Me explica, por favor, sobre a função de ligação. Fiquei em dúvida. Pois não, Elaine. A ligação, você se lembra como a gente fazia lá na língua portuguesa, que a gente tem os verbos de ligação, que servem para conectar uma palavra numa outra palavra, senão aqui no meio ia ficar faltando um sentido. Então, a função do perispírito, neste caso, é mais ou menos parecida, guardadas as devidas proporções. O espírito tem uma vibração muito alta, porque é um ser espiritual, um ser de vida espiritual. Então, o espírito vibra muito alto. O corpo físico, material, por ser matéria bruta, grosseira, ele vibra de forma baixa. Então, a sua vibração é grosseira, é mais baixa. Para que isso funcione, para que essa conexão aconteça, é necessário que haja aqui um conector. Então, é essa função de ligação que o perispírito exerce, fazendo a conexão entre a nossa vibração baixa, material, e a vibração do espírito, que é uma vibração bem alta. Tá certo? Então, é essa função de ligação que o perispírito, exerce. Tá bom? Ficou entendido aí? Maria Flávia, está bem entendido sim. Sua fala está completando o vídeo. Muito obrigado. É uma honra, né, falar isso, que eu estou completando o trabalho da Evelyn. Muito obrigado. Eu também, Janice, eu também entendi, e o que tinha ficado alguma dúvida, você já esclareceu. Bacana, bacana. Tudo bem então, Elaine? Conseguiu entender aí? Tá de acordo? Que bom. Eu fico feliz de poder ajudar vocês. A nossa missão aqui no Grupo Espírita Guerreiro de Cristo é fazer este trabalho chegar a todos, né, através dos estudos diversos, através, né, de tanto treinamento que a gente pode conseguir por aí. Eu fico muito satisfeito da gente poder chegar nesse ponto aqui da aula e vocês dizerem isso, que está tudo esclarecido. Feliz mesmo da vida. Mais alguma dúvida, meus queridos? São 21h09. Nós estamos dentro aí do programado, né, passando para vocês aí com todo carinho essa explicação e querendo saber se tem mais algo que a gente possa esclarecer a vocês aí dentro das propriedades e funções do perispírito. Mais nada não, gente? Não tem nada para dizer aí? Podemos encerrar, então? Fico muito satisfeito de poder ter ajudado vocês. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo fica muito feliz com a presença de todos. Agradecemos a Jesus pela oportunidade maior de estarmos ampliando também os nossos horizontes, né? Conhecendo mais pessoas, conhecendo vocês mais intimamente aí nos nossos trabalhos, ainda que remotamente, mas é importante que a gente tenha esse contato. Eliane, o conteúdo foi muito bem apresentado pela Evelyn, enriquecido com a perfeição na sua apresentação. Muito obrigado. Gratidão pelo aprendizado. Estou sempre às ordens, no que eu puder ajudar, gente. A gente está aqui sempre para aprender também.
Então, eu aprendo lá com ela, nas mensagens, nos trabalhos dela, procuro a informação além do que ela passa para trazer para vocês aqui, naquilo que eu também não consegui compreender, e a gente vai juntando forças, é assim que é bacana, né? A doutrina é assim, ela é construída, o conhecimento ele é sedimentado, né? Nós vamos sedimentando a cada dia mais um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo, que a gente possa construir aí uma plataforma sedimentar aí bem grande, de bastante conhecimento, bem profunda, para que a gente consiga evoluir ao máximo nessa nossa encarnação. Lembrando que nós estamos passando pela transição planetária encarnados. É uma oportunidade única para que a gente veja todo esse procedimento, todo esse processo funcionando com os olhos do lado de cá, né? Então, é necessário que a gente aproveite ao máximo, que a gente consiga viver fisicamente aqui ao máximo, nos cuidando, né? Nos preservando, para que a gente vá longe aí ver o final dessa transição, se nos for permitido. Tá certo? Agradeço imensamente o carinho de vocês, em nome do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo, que nós possamos, obrigado, Adriana, que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje, nosso bate-papo com muito carinho, com muita fé, desejando a todos vocês muita paz, muita saúde, uma grande semana aí pela frente. Eu já vou publicar para vocês ali a aula da nossa próxima semana, que, como eu já tinha, eu até acho que já mandei, né? Mandei equivocadamente para vocês. Vai ser a aula 14, Origem e Natureza dos Espíritos, já está na tela aqui para passar para vocês. Então, espero que a gente possa ter uma semana abençoada, de muita paz, muito carinho, muita luz. Jesus esteja com todos, o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo agradece. Muita paz, muita serenidade. Aquele abraço.